Bom, eu gosto do Nelson Rodrigues. Eu vou começar comentando uma coisa aqui dessa leitura dramática, tão bem feita, tão bonita, e depois eu vou me aproximar mais do meu assunto específico, porque eu fiz o meu doutorado sobre as crônicas do Nelson Rodrigues, mas naturalmente, no meio desse caminho, eu estudei um pouco do teatro dele, tinha uma certa intimidade já com esse assunto. Então, e como nesse ano a gente está comemorando, né, os 100 anos de nascimento do Nelson, então vale a pena ter presente assim, o tamanho desse autor para a cultura brasileira. Então não vou fazer uma longa dissertação, vou falar um pouquinho, depois eu fico à disposição aí para perguntas e comentários. Então, eu queria começar comentando um pouco do que a gente viu aqui, o valor enorme que tem o Nelson Rodrigues para o teatro brasileiro. Se vê, ou não, melhor dizendo, não se vê de tão bom que a gente não vê numa ótima leitura como essa. E esse valor fundamental, que é uma conquista do Nelson Rodrigues, é a fluência da língua portuguesa na mão do Nelson Rodrigues. O negócio é que o próprio Nelson tinha consciência disso, né? Ele dizia, muitas vezes nas crônicas, ele ia comentando o que fazia no teatro, ia antecipando enredos, comentando reações das pessoas às peças dele. Então, um dos exercícios bacanas de fazer é ir lendo o teatro dele e vendo como ele pensou, né? E bom, sobre isso da linguagem, ele falava, né, que quando ele começou a escrever teatro, nos anos 40, ele era um sujeito de 30 e poucos anos, que assistia muito teatro, mas aparentemente ele não tinha até então desenvolvido exatamente uma ideia nova do ponto de vista mesmo da dramaturgia, né, de alguma coisa que fosse para a cena. Ele mesmo disse que se concebia sempre como um romancista em potencial. Ele se imaginava fazendo alguma coisa parecida com o grande autor da vida dele, que era Dostoiévski, que ele leu, segundo ele conta, a partir dos 12 anos de idade, de maneira arrebatada e fulminante e tal, e nunca mais saiu, digamos, do raio de ação, do encantamento do Dostoiévski. Enfim, resta muita coisa do Dostoiévski aqui, como a gente vê, né? Mas falando agora da linguagem, tem isso. O Nelson dizia que uma das dificuldades essenciais que ele via é que o teatro brasileiro, até aquele momento, em média, falava português de Portugal. Estamos falando de 1940. Né? Por outro lado, 1940, embora seja perto de nós, é muito longe. Né? 1940 é antes da televisão. Né? A televisão no Brasil fez um serviço que, para as novas gerações, já se tornou invisível também, que é um serviço de, em grande medida, homogeneizar a linguagem culta no Brasil. Né? E o Nelson escreve nos anos 40, quando o veículo massivo que havia era o rádio. E o rádio ainda tinha sotaque lisboeno. E o Nelson escreve de uma maneira tão comunicativa que parece que ele escreveu hoje de manhã. Né? A gente não tropeça em nenhuma palavra, não tem nenhuma construção esquisita, ele não fazia nenhuma brilhatura de linguagem, que ainda era comum naquela época. Todo mundo deve lembrar da escola, ou depois se estudou na faculdade. Na década de 40, embora não estivesse mais vivo, o grande intelectual brasileiro paradigmático assim, nas escolas era o Rui Barbosa. Né? O sujeito que escrevesse bem tinha que escrever que nem o Rui Barbosa, que era um cara que usava um vocabulário pedante, pernóstico, uma coisa insuportável mesmo. Né? Pensa que nos anos 40 ainda não tem popularidade nem as teses modernistas, né, que apareceram nos anos 20, e mesmo escritores jovens que estão apareceram um pouco antes, como, sei lá, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, mal eram conhecidos de alguns leitores. Né? Então, se a gente fosse perguntar se a opinião pública média brasileira culta, né, ainda o Rui Barbosa era um cara, e escrever português era escrever como ele escrevia. Ora, o Nelson, ele traz uma linguagem absolutamente cotidiana para dentro do teatro e para dentro da crônica. Né? Quando a gente lê a crônica dele, vê também que ele tem uma fluência que não dá para saber de onde ele tirou. Né? Há outros casos de escritores que também obtiveram grandes acertos experimentando a linguagem no teatro e depois passando essa linguagem para outros meios. Né? Grandes caras do Brasil fizeram esse percurso. Um deles é o Machado de Assis. Né? Outro deles, mencionado antes aqui pelo Rogério, é o Simões Lopes Neto. Né?
na juventude, escreveu muita peça, muita comédia ligeira, que fazia sucesso na cidade dele, Pelotas, e depois é que ele vai escrever. E quando ele escreve, ele consegue adquirir um ritmo tão agradável, né, reproduzindo a fala, que nem parece que é literatura, por assim dizer, parece que é a própria vida. Então, esse é o primeiro mérito assim, que eu queria assinalar para o Nelson, que é uma conquista sensacional. O segundo traço que a gente também viu aqui nessa leitura, que foi bem explorado, inclusive, cenicamente, é que o Nelson, aí sobre esse tema há uma controvérsia acadêmica, que, enfim, não interessa muito aqui, mas a gente que diz que o Nelson copiou modelos de dramaturgia moderna europeia, nessa coisa de botar no mesmo plano da representação ações que se passam em momentos diferentes, né? Essa simultaneidade de ações anacrônicas. O Nelson dizia que tinha inventado a própria cabeça, o que não é uma coisa muito confiável, a sua opinião, porque em geral o escritor é um sujeito que se acha mais do que ele é, né? Bom, no caso dele podia ter boas razões, porque ele era bom mesmo, né? Mas, enfim, ele construiu uma imagem de que ele tirou isso da própria cabeça. E tem gente que demonstra que não, que ele leu alguns autores, especialmente franceses e tal. Mas o que interessa aqui é o seguinte, que o Nelson, pensando no teatro brasileiro, e mesmo pensando na narrativa brasileira, no romance e tal, o Nelson comete aqui uma ousadia, né? Que, não sei se vocês já tinham visto essa peça outra vez, ou enfim, se não viram, tiveram uma excelente experiência agora. A gente começa a ver aquilo e diz, não, peraí, como assim? A Laís está falando com quem? Está falando com um fantasma? Mas o fantasma mesmo é uma pessoa real. Depois, aquele que é fantasma parece que volta a ser uma pessoa, né? A Madame Clessy, que volta com uma espécie de aparição, depois ela está conversando com um rapaz de 17 anos. Enfim, essa ousadia formal também é um negócio meritório. Dá para dizer de uma outra maneira isso. O Nelson é o primeiro cara a fazer teatro no Brasil, usando essa ideia da fragmentação, né, do estilhaçamento. Em vez de contar uma história linear do começo ao fim, ele vai para o futuro, volta para o passado, tudo isso no mesmo plano cênico. Então, a gente tem uma sensação um pouco vertiginosa, porque fica tentando adivinhar em que momento está essa história. No fim, tudo faz sentido, né? Mas até um certo ponto a gente fica um pouco angustiado para saber para que lado essa coisa está indo. Um outro negócio formal dele, que eu também acho muito moderno, não sei se já foi muito estudado, é uma coisa que o Freud chamou de déjà vu. Acho que todo mundo conhece isso, né? A gente está passando por uma esquina e tem um vislumbre assim e diz, não, mas eu já passei por isso, eu já vi essa cena alguma vez, né? Ou então mesmo conversando com alguém, a gente, especialmente quando está cansado, a gente tem déjà vu, né? Que é uma sensação de, parece que eu já vivi isso, já vi em algum lugar. Tem gente que chama isso com outro nome muito bonito, que é um looping, né? Parece que é uma coisa que dá um giro assim, volta de novo. O Nelson usou isso aqui, né? Deu para ver, tem pelo menos duas cenas assim muito bacanas, né? A cena de quando a Lúcia vai se arrumar para o casamento, né? A gente olha e diz, mas eu já vi essa cena antes, já tinha acontecido exatamente assim. E esse reencontro com uma cena já conhecida, que por outro lado ainda não aconteceu, é um negócio que é desconfortável, né? O Nelson dizia, em certo momento ele começou a usar essa expressão assim, de maneira muito regular, ele dizia que ele fazia um teatro desagradável, né? Que ele queria realmente causar desconforto. Mas isso é uma das missões da arte em sentido amplo, né? A arte, se ela é boa mesmo, ela de alguma maneira nos desinstala, né? Nos desacomoda. E o Nelson fazia isso então com essas duas marcas formais que são muito, muito boas. Um último elemento que eu queria comentar da peça, para depois falar um pouquinho das crônicas, é que o Nelson faz uma coisa que provavelmente ele aprendeu no Dostoiévski, se não aprendeu lá, ele desenvolveu dentro do Dostoiévski, que é essa coisa de colocar em contato, às vezes num contato inesperado, sentimentos e situações muito opostas, que em geral a gente costuma manter apartadas uma da outra, né? Sei lá, família e prostituição, por exemplo. Uma família vai morar na casa em que a Laíde, uma cafetina, morava. É uma coisa que, em geral, a gente mantém fora. Ou então, sei lá, a irmã que é, ao mesmo tempo, rival, né? Em geral, a gente faz uma imagem, prefere fazer uma imagem assim de que a fraternidade é uma coisa do bem e a rivalidade é uma coisa do mal. Sei lá, amor e morte, né? Tem um momento assim, que na leitura ficou muito bem caracterizado também, que é
Em um certo momento a gente não sabe se a Laíde matou ou foi morta. Quer dizer, a diferença entre o homicídio e o suicídio, né? Enfim, são polaridades que na vida cotidiana, digamos, a gente mantém claramente afastadas, né? São coisas que não se misturam. E de repente o Nelson bota essas coisas num contato íntimo, como se elas tivessem um comércio regular, né? Esses polos opostos, o que também, mais uma vez, é uma coisa desconfortável. E é um desconforto que, no fim das contas, não tem solução simples, né? Nunca as peças do Nelson, nunca a gente sai das peças do Nelson dizendo assim, bom, já entendi, então quer dizer que sempre que uma irmã, não existe isso, né? Não tem uma moral da história, e se tem moral, ela pode ser discutida por horas a fio, né? Então, sei lá, acho que eu fiz questão de só de marcar essas coisas, porque a leitura realmente foi muito, muito boa, muito bem concebida, né? Cenicamente estava muito, muito bonito, bem resolvido, o pessoal de desempenho muito bom. E bom, então, falo agora mais uns minutinhos só sobre a crônica, que é o centro do trabalho que eu desenvolvi. Então, vou contar um pouco por outro caminho, o modo como eu cheguei nas crônicas do Nelson Rodrigues. Bom, eu sou professor na universidade, o Rogério, o pessoal aqui com o Anselmo, então a carreira de professor hoje em dia implica que a gente tenha doutorado já para começar a carreira. Naquela época não, eu já era professor e fui fazer meu doutorado, e eu tinha estudado um assunto muito árido, muito chato no mestrado, que era a poesia parnasiana, a poesia do final do século XIX, que é uma coisa aborrecidíssima, né? Insuportável quase. Mas eu tinha um bom motivo para estudar aquilo, que é porque eu tinha na cabeça um esquema interpretativo de um crítico literário que eu admiro muito, aliás, nós três aqui admiramos muito, que é o Roberto Schwartz, né? Eu tinha na cabeça o esquema dele com Machado de Assis e tentei pensar em que medida a poesia parnasiana tinha a ver com isso. Bom, quando eu cheguei na hora de fazer o doutorado, eu pensei assim, eu quero estudar uma coisa que me dê mais prazer, né? Tinha vários assuntos em mente, assim, eu já tinha algumas ideias sobre o próprio Machado de Assis e tal. E aí, um querido amigo meu, um jornalista lá de Porto Alegre, ainda está vivo, até não está muito bem de saúde, agora já está com 81 anos, que é um sujeito muito importante para várias coisas lá na cidade, não sei se você já ouviu falar, mas ele foi o cara que descobriu o Corpo Santo, aquele dramaturgo meio maluco e tal do século XIX. Então esse sujeito, chamado Aníbal Damasceno Ferreira, ele disse assim, eu sei o que tu tem que fazer no doutorado, estuda o Nelson Rodrigues, estuda as crônicas do Nelson e tal. E eu lia um pouco, assim, mas era uma época que o Nelson Rodrigues, a crônica dele não era editada, não tinha sido reeditada ainda. Porque o Nelson viveu até 1980, né? E ele, nos anos 60 e 70, já tinha uma carreira de dramaturgo assim, super consolidada, e foi um momento em que ele ganhou muito prestígio e ganhou até dinheiro de mercado, enfim, vendendo livros e escrevendo para jornal, em dois gêneros que não tem nada a ver com o teatro diretamente. Aqueles contos que ele reunia debaixo do nome A Vida Como Ela É, que são situações assim cotidianas, quase sempre envolvendo alguém, traindo alguém, né? Um marido que trai, uma mulher que trai, etc. E aquilo era um negócio de leitura massiva, impressionante, e escrevendo crônica para jornal, né? Nesse momento em que ele teve o auge dele como cronista, nos anos 60 e 70, ele publicou 4 livros reunindo crônicas, né? Um deles se chamou Menina Sem Estrela, que era um livro, ele chamou de confissões, esse ele chamou, aliás, de memórias. Depois ele publicou outros 3, que ele não chamava de livro de crônica, chamava de livro de confissões, que já tem uma marca interessante, em vez de ser crônica, é confissão. Esses livros se chamavam O Óbvio Ululante, A Cabra Vadia e O Reacionário. Não sei, quem era vivo e adulto, jovem já na época da ditadura, vai lembrar isso. Eu não lembro muito, eu nasci em 58, então no auge do Nelson eu era um garoto de 12, 15 anos, né? Tinha uma notícia muito vaga dele, assim, fui ler, na verdade, ele conhecia do teatro e fui conhecer na crônica depois. Mas, bom, na época da ditadura, o Nelson ficou famoso nas suas crônicas por motivos, assim, não muito nobres, na verdade, né? Ele fazia 2 coisas fundamentalmente, ele tinha dois alvos fundamentalmente na crônica dele. Um alvo era a esquerda brasileira, ele fustigava a esquerda brasileira. Ele gozava da cara da esquerda brasileira. Por exemplo, ele dizia assim, a esquerda brasileira nunca vai morrer porque fica reclamando contra a guerra do Vietnã enquanto toma chopp num bar de Ipanema. É um tipo de equação assim meio torta, estranha, enfim, e
para quem era de esquerda, todo mundo que era contra o regime militar, né, que era a maioria da opinião pública organizada brasileira, então, enfim, era uma coisa que dava ao Nelson uma característica de conservador, de reacionário. Bom, aí ele próprio dizia, eu sou reacionário, sou mesmo. E a outra coisa que ele gostava de fazer era atacar o endeusamento do jovem. Né? Hoje em dia, eu não sei se essa onda ainda está muito forte, mas durante muito tempo tem esse negócio de que o jovem é que tinha razão por ser jovem. Né? Já passou essa época agora, mas uns anos atrás, quando a Xuxa estava no auge, eu tinha a impressão assim, que eu tinha regredido, que o ideal era ser criança. Né? Na época do Nelson, apareceu o negócio de que o jovem era o dono do futuro. Alguns aqui vão lembrar de uma canção que dizia, não confie em ninguém com mais de 30 anos. Né? E o Nelson Rodrigues dizia, ele dizia assim, tinha 50 anos, 50 e poucos anos nesse momento, e dizia assim, eu sou a Idade Média, eu não tenho nenhum problema em ser velho, ninguém quer ser velho, eu sou velho. E naquele momento, anos 60, quando a gente tinha, em todo o Ocidente, né, mas enfim, aqui no Brasil, a gente tinha um novo momento, realmente um novo momento para a vida da juventude. Bom, era um momento de chegada do rock and roll, era um momento de popularização da bossa nova, enfim, era um momento de Brasília, que parecia ser a conquista do futuro, né? O Brasil tinha chegado no futuro ao fazer Brasília, na opinião da época. Enfim, parecia que realmente o negócio de ser velho não dava camiseta para ninguém, e o Nelson se apresentava. Então, voltando, ele na crônica ele fazia questão de ter de se mostrar como conservador, como reacionário e como velho. Dois valores, ou melhor dizendo, dois antivalores naquele momento. Se ele quisesse ter prestígio junto à opinião pública, ele deveria esconder essas duas posições. No entanto, ele fazia dessas posições, por assim dizer, a sua plataforma. Bom, se fosse só por isso, provavelmente as crônicas dele teriam morrido em seguida. E, no entanto, elas mantêm uma vitalidade estranha, né, até hoje. Então, eu estava contando, quando esse amigo, o Aníbal Damasceno, disse, tem que estudar as crônicas do Nelson e tal, eu lia e achava que tinha muito humor ali, mas tinha umas coisas engraçadas. Sei lá, tinha uns giros de linguagem, tinha umas imagens, tinha um modo dele brincar com algumas coisas que era muito vivo. Né? Não sei se tem algum paulista na plateia, mas, por exemplo, uma piada que ele gostava de fazer, ele repetia muito. Ele contava que quando ele ia para São Paulo, ele sentia uma coisa terrível, não se sentia bem e tal, e não conseguia entender porquê. Até que um dia um paulista foi visitá-lo no Rio, ele foi buscar o cara no aeroporto, aí foi para o cara do Maracanã ver um jogo, jantou com ele e tal. E quando ele levou o cara de volta no aeroporto, ele se deu conta que o paulista não tinha dito nenhuma palavra, não tinha dito nenhuma frase. Sabe que isso era uma caricatura do Nelson? Ele era um bom caricaturista. Daí ele forjou a frase, a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Esse é um tipo de piada maravilhosa, claro que é um clichê por outro lado, né? Mas é uma piada muito legal, né? Porque ela mobiliza um tipo de percepção assim, que é muito compartilhada. Né? Bom, e outras piadas que ele fazia do tipo que ele era pernambucano de nascimento, né? Mas tinha vindo menino para o Rio junto com a família e, bom, morava no centro, na Zona Sul, e esse era o mundo dele. Então ele dizia que quando ele cruzava o túnel, quando ele chegava na Tijuca, quando ele estava entrando no subúrbio, ele já se sentia em outro país, ele já tinha até dificuldade de entender o idioma, que o mundo para ele realmente era aquele Rio de Janeiro. Bom, então eu comecei a ler e achar que realmente era interessante. E esse amigo ainda me deu uma dica de leitor, assim, muito valiosa. Esse meu amigo não é professor, foi professor universitário até de cinema, né? Mas o negócio dele, ele era jornalista. Ele me disse, olha, o Nelson Rodrigues não é um cronista, ele é um ensaísta. Aí eu disse, pô, ensaio, né? Bom, o que é exatamente ensaio? A crônica a gente mais ou menos sabe o que é, né? Sabe o que é? Aquele texto de jornal que fala de habilidades, sei lá, né? Agora, o que é um ensaio? Bom, aí, então esse foi o meu mote, eu acabei então escrevendo todo o meu trabalho sobre isso. A pergunta que eu fiz foi essa, como é que funciona esse texto dele, esse texto, a chamada crônica, e em que medida esse texto pode ser aproximado da tradição do ensaio. Então, no trabalho eu faço um recuo até o Montaigne, Michel de Montaigne, aquele francês lá no final do século XVI, que escreveu um livro que ele chamou de ensaios. A palavra ensaio já existia para outros fins, né? Ensaio queria dizer isso que a gente sabe até hoje, ensaio de ensaiar, né? De fazer um exercício para se preparar para uma performance, por exemplo. Também se usava ensaio, temos usos engraçados que hoje em dia não existem mais. Por exemplo,
Era uma época em que não tinha, ninguém tinha muita certeza sobre a pureza do ouro nas transações com moedas, né? Enfim, o cara falsificava ouro e tal. Então se dizia ensaiar o ouro significando fazer uma avaliação da pureza do ouro. Ensaiar era avaliar a pureza. E tinha um outro nome de ensaio que era o seguinte, vocês já certamente ouviram falar disso, enfim, reis e figuras muito poderosas de vez em quando iam fazer visitas a outros países, e aí chegavam lá, tinha jantas, né, jantares, aquela coisa toda. Quando o cara era muito, muito poderoso mesmo, ele tinha um ensaiador, que era o cara que comia a comida antes dele, provava a comida antes dele, para saber se não estava envenenado, coisa assim. Então, ensaio, nesse caso, implicava um certo risco de vida, né? O cara podia morrer ensaiando, né? Enfim, e eu Montaigne usou essa palavra que já existia nesse sentido assim, difuso, ele usou essa palavra para designar os textos que ele escreveu. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ler Montaigne, é um cara que dá para a gente ler assim, de sangue doce, não precisa de nenhum aparato filosófico. Né? O que ele escreve são textos que misturam memória, comentário, interpretação do mundo, palpite, cartas. Ou seja, ele pratica um texto que não tem uma forma muito nítida e que não tem muita nobreza na hierarquia das artes, segundo a tradição aristotélica. Né? Porque para Aristóteles, uma tradição que se manteve por muitos séculos, literatura boa era ou épica, ou lírica, ou dramática. Né? Quer dizer, ou era uma narrativa em torno de um herói, ou era poesia lírica, ou era um drama, né? Para ser representado, uma tragédia, especialmente a tragédia, não a comédia. E o Montaigne começou a praticar esse gênero que não tinha, enfim, não tinha nenhuma importância. Para dizer toda a verdade, não tinha importância nenhuma. E vocês leem, não sei se vocês já leram o texto, como eu disse, a gente começa a ler o texto do Montaigne assim, ele tem, por exemplo, um ensaio sobre a amizade, um dos ensaios mais famosos dele. Um negócio lindo, é ele lembrando de um grande amigo que ele teve. Né? E contando assim, lembrando cenas desse amigo, de como ele gostava de conversar com o amigo. E ele chega a um ponto em que ele diz assim, olha, na verdade, se esse meu amigo não tivesse morrido, eu não teria escrito nada. Eu precisava escrever ensaio, porque o que eu fazia com ele era o que eu estou fazendo por escrito aqui. Então é que o ensaio está aproximado de um sentimento de amizade, uma coisa meio inesperada para a literatura. Né? Ao mesmo tempo tem um outro ensaio que é ele falando sobre, por exemplo, ele diz assim, ele era um cara nobre, tinha grana, o avô dele já foi um cara de dinheiro, o pai também, e ele, Michel de Montaigne, também foi criado já para ser uma espécie de intelectual, né? Ele tinha, o pai dele contratou preceptoras que falavam latim com ele, então o Montaigne tinha francês e latim como línguas familiares, então ele lia a tradição latina desde menino. Então ele era super erudito, mas não tinha nenhuma pose também, nem nada. Então, por exemplo, tem um ensaio dele que diz assim, eu tinha contratado um cara para vir pintar uma parede ali da ala tal do meu castelo, e quando eu vi ele trabalhando, eu me lembrei de um texto do Sêneca. Aí ele começa a falar do Sêneca, mas o motivo para falar do Sêneca era o cara pintando parede. Ou seja, o ensaio faz isso, o ensaio aproxima coisas que não são muito vizinhas, né? Ele aproxima quase sempre deshierarquizando essas coisas, né? Meio que nivela tudo. Então, estou me espichando demais, que já vou terminar. O que eu tentei fazer no texto do Nelson foi examinar em que medida o Nelson pertence a essa tradição. E eu acho que sim, ele pertence. Né? Quer dizer, não se trata de uma pirrimba de achar que é melhor chamá-lo de ensaísta ou de cronista, que não tem nenhum problema de chamá-lo de cronista, mas o problema é que ele concebido só como cronista, ele fica menor do que ele é. Né? Então, eu acho que ele é um pensador mesmo, é um pensador assistemático, não é um filósofo sistemático. Ele é um pensador tanto quanto o Montaigne foi um pensador, ou seja, um sujeito que tomava a sua vida muito como exemplo. Era um cara que fazia autoexames públicos, assim, de maneira muito radical. Estou falando do Nelson, mas também podia falar do Montaigne, os dois faziam isso. Né? Eles tinham uma coragem assim, meio suicida para comentar suas coisas. Né? Tem um famoso texto do Nelson, vou citar assim, de memória, que se chama O Ex-Covarde. É um texto comovente. Ele diz assim, vou reproduzir como se eu pudesse imitar o estilo dele, mas enfim, imagine o texto do Nelson dizendo isso. Uma vez eu cheguei na redação do jornal e um colega meu me chamou e disse assim, Nelson, me explica uma coisa, me explica um mistério. Aí eu disse, bom, não tinha mistério, eu disse, espera um pouco, eu vou pegar um cinzeiro que eu vou fumar. Aí eu perguntei, acendi um cigarro, qual é o mistério? Marcelo, que era um colega dele, Marcelo Soares de Moura. E aí o Marcelo me disse,
o mistério é o seguinte, Nelson, tu até agora fosse um sujeito um cara que nunca falou de política, né? Em toda a tua obra não se fala de política, no teatro não fala de política, ninguém fala de política, e agora, nesse momento, nas crônicas, passasse só a falar de política. Que história é essa? De onde é que saiu isso? Por que tu resolveste fazer isso? E aí o Nelson começa a contar isso. Aí eu comecei a contar para ele. E aí na crônica do Nelson, ele começa a fazer uma lista das tragédias pessoais que ele enfrentou. Então ele conta, são conhecidas, né? Primeiro, o irmão dele foi assassinado. E foi assassinado por engano. Chegou uma mulher lá no jornal que era do pai dele, para matar o pai, que era o dono do jornal, e o pai não estava, matou o filho. Aí o pai dele morreu em consequência do homicídio desse filho, assim, de pura tristeza. Um tempo depois, o Nelson tinha um irmão chamado Joffre, que era muito próximo dele, e os dois tiveram tuberculose, antes da penicilina, né? Um negócio que matava mesmo. E ele foi com o irmão para um sanatório, e o irmão morreu, e ele Nelson, sobreviveu. Depois, mais adiante, um outro irmão dele, casado e tal, estava em casa, teve um desabamento lá no Rio, morreu um irmão, mulher, filha, sogra e tal. E assim ele vai contando essas tragédias todas. Aí no fim ele conta. E por fim, eu tive uma filhinha chamada Daniela, entre parênteses, a filha do segundo casamento dele. Ele tinha um primeiro casamento, etc. Se separou, ele casou de novo e teve essa filhinha, Daniela. Foi um caso muito complicado, porque o Nelson era católico. Naquela época não existia divórcio no Brasil, enfim, foi toda uma bronca. E aí ele contou que nasceu minha filhinha e tal, filha da minha maturidade. E um dia o pediatra veio visitá-la e ele teve muito cuidado, mas ele me disse: minha filha tinha nascido cega. Então ele conta esse repertório de tragédias e ele diz assim. Aí eu expliquei para o Marcelo: depois de tudo que eu vivi, eu posso subir na mesa do bar de qualquer bar e dizer: eu sou um ex-covarde. Eu não tenho mais medo de nada. Se quiserem achar que eu sou um reacionário, achem. Se quiser achar que eu sou um canalha, achem. Mas eu agora não vou nunca mais parar de dizer a minha opinião. Então, eu repeti aqui, eu reproduzi para vocês só o sentido geral do texto. O texto é evidentemente muito mais bonito que isso. Mas é um texto que deixa a gente um pouco chocado. Gente que tem posição de esquerda, como é o meu caso, quando olha para o Nelson Rodrigues diz: bom, o cara é um conservador, dá vontade de tirar, de varrer o cara do meu mapa de leituras, né? Mas um cara que faz uma confissão dessas, ele está um pouco fora dessa polaridade entre esquerda e direita. Então, o negócio é outro, o parâmetro de avaliação dele é outro, né? Quer dizer, se trata de um temperamento trágico, que tem uma coragem de exposição pessoal que muito pouca gente tem, né? E mais ainda, é um cara que tem coragem de fazer esse autoexame em praça pública, não para se elogiar, mas para se colocar como, entendeu, como disponível para o debate. É o cara que dá a cara a tapa, né, como diz a expressão popular. E ao mesmo tempo, o texto dele é isso, né? Eu comecei falando, ele tem um negócio de linguagem que é encantador, né? Na crônica dele, assim, é simplesmente insuportável, ele não consegue parar de ler a crônica dele, né? Ele faz desvios e tal, aparentemente se perde, quando a gente vê, a gente está envolvidíssimo, né, com o ritmo dele. Foi dos primeiros escritores brasileiros a enfrentar temas como, por exemplo, o futebol, né? Muito pouca gente já falado de futebol antes dele, e ele escreve muita coisa sobre futebol, ele dá ao futebol um tratamento de assunto de primeira ordem na cultura brasileira, né? Enfim, é um sujeito de imensa valia, né? Eu tenho a impressão, assim, que para encerrar, né, eu tenho a impressão que no futuro a leitura da obra cronística do Nelson vai depender um pouco de a gente entender algumas referências de época, né? Porque o negócio da crônica tem isso, né? A crônica, ela menciona muita coisa viva, né? Tipo, para quem gosta de futebol talvez vai entender logo essa piada. Ele ia muito ao Maracanã e escrevia, né, sobre as crônicas, sobre os jogos que ele via, e ele gostava de pegar no pé de figuras, né? Então, por exemplo, ele tinha uma imagem que era, não sei se hoje em dia ainda faz sentido essa imagem, era a Granfina de narinas de cadáver. Esse era um personagem dele. Então, uma Granfina com narina grande, assim, não sei, eu enxergo essa personagem, a Granfina de narinas de cadáver. De vez em quando a Granfina ia assistir um jogo no Maracanã e não entendia nada de futebol, né? E ela chegava e perguntava para o Nelson, o escanteio veio hoje? Aí ele tinha que dizer, enfim, esse tipo de pergunta meio absurda, né? E o Nelson então comentava essas coisas assim, com muita leveza e muita graça.
e se fixava muito na representação de dramas brasileiros que o futebol permitia, né? Para dar um outro exemplo, o Brasil conquistou a Copa de 58, na primeira, que foi um negócio impressionante. O Nelson lá escreveu, né? Quando o Brasil conquistou a primeira Copa do Mundo, deixou de ter o seu tradicional complexo de vira-lata, né? Aquela sensação de que nunca ia ganhar nada, ganhou, então o país pode e tal. Pô, ganhou em 62, aí perdeu em 66, a Inglaterra foi campeã em 66. Aí na preparação da Copa de 70, eu era menino, eu já me lembro disso. Teve todo um dilema. O João Saldanha era treinador, o João Saldanha era comunista, e acabou saindo fora, foi chamado Zagallo, aquela mala que está aqui até hoje, né? Mas enfim, ganhou uma Copa com nós, também não dá para reclamar. E o Zagallo, enfim, fez um time, arranjou um time lá, que o Saldanha tinha mais ou menos já preparado. E tem um momento em 69 que a Inglaterra, então campeão do mundo, veio fazer um amistoso no Maracanã. E aí a crônica esportiva toda dizia o seguinte: vai ser uma lavada para a Inglaterra. Claro, a Inglaterra é campeã do mundo. A Inglaterra, a velocidade da Inglaterra, entre parênteses, digo meu, parece um endeusamento do Barcelona agora há pouco tempo. Barcelona, marca os caras, entendeu? Que dá para ganhar. Então, meu time internacional, modéstia à parte, ganhou deles, entendeu? No Campeonato Mundial. Mas eu não estou querendo falar de mim mesmo, porque a glória é colorada. Mas aí a Inglaterra foi jogar e o Brasil ganhou. E ganhou com um gol do Tostão. Eu me lembro do gol, eu vi isso em tape, né? O Tostão caiu na área e caído ele conseguiu chutar e fazer o gol. Bom, aí o Nelson pegou essa cena e ele escreveu assim uma semana inteira sobre isso, dizendo: onde é que está a tal da Inglaterra imbatível, aquela da velocidade? Aí o Nelson dizia: a velocidade é burra. Quem tem que correr não é o cara, quem tem que correr é a bola. Né? Então ele diz assim: o Tostão, deitado, ganhou da equipe da Rainha. Né? O brasileiro, já generalizamos, o brasileiro pode. Enfim, estou querendo dizer com isso, assim, muito, com esses pequenos exemplos, que o Nelson tem um tipo de vivacidade que depende dessa adesão dele à matéria bruta brasileira. Né? Então, finalizando, ele não é um pensador sistemático, não dá para lê-lo imaginando que ele vai fazer, entendeu, estabelecer conceitos e equações e mais e menos. Não, ele é um cara da impressão, mas essa impressão ela é mediada por um profundo autoexame. Isso dá a ele, então, essa característica ensaística que eu procurei ver. E, bom, acho que é isso, né? Eu falei bastante já, fico à disposição para continuar a conversa. Estimulo por um lado, a partir do que você disse mesmo. Daria para dizer que, então, as crônicas têm um quê de ensaio para o teatro, por exemplo? É possível estabelecer alguma relação nesse sentido, de um exercício anterior, capturando uma dimensão brasileira, de fatos assim, e para depois converter isso realmente numa dimensão literária, de representação? Na verdade, eu não sei. Eu me propus essa questão quando eu estava escrevendo e meio que deixei de lado, assim, porque eu não encontrei um caminho muito bom de resposta. A minha primeira reação, assim, para responder essa pergunta é achar que não tem uma relação direta. Porque no teatro, uma das coisas que o teatro tem, e que o Dostoiévski tinha como escritor, eu estou aqui citando o famoso Bakhtin, né, o Mikhail Bakhtin, aquele grande teórico da literatura. O Bakhtin é o cara que diz que o Dostoiévski é o primeiro cara a escrever romance, dando a palavra para todo mundo com o mesmo poder. Todo mundo fala, todo mundo dá o seu ponto de vista. E o Bakhtin elogiava o Dostoiévski, dizendo que o Dostoiévski é o cara que ele chamou de romance polifônico, né, o romance do Dostoiévski, no sentido de que todo mundo ali, quando tomava a palavra, explicava o seu ponto de vista, e o romance não contraditava o cara, deixava a opinião dele. Um pouco isso eu acho que acontece no teatro do Nelson. O Nelson não tem uma síntese, nunca tem no teatro uma personagem que resuma a coisa ou que seja o foco principal. Por exemplo, aqui, né? Quem é que é mesmo o centro dessa história? É a Laíde? Mas é a Madame Cleci. A Laíde é a que mais fala, então é a personagem central. Mas a irmã, a Lúcia, também tem um protagonismo importante, né? E, bom, mesmo que a Laíde fale bastante, tenha mais texto, o drama principal não se passa só com ela, porque tu tem todo o envolvimento da família, enfim, tem comentários sobre outras dimensões, né? Sei lá, o modo como a imprensa lida com o fato, né? Como apareceu aqui.
A minha sensação é um pouco essa, assim, que o teatro do Nelson ele é muito mais aberto, né, para as interpretações do que o ensaio, a crônica dele. Porque na crônica dele, ele sempre tem opinião. Mesmo que seja uma opinião ultraconservadora e reacionária, sempre tem opinião. Né? Mas é um tipo de opinião que, a imagem que eu fiz foi a seguinte: o Nelson, o tempo todo, nas crônicas, ele não quer te convencer de nada. Ele quer ter o direito de falar o que ele pensa. São coisas diferentes. Né? Que uma coisa é o sujeito fazer exposição para derrubar o antagonista. Né? E a outra coisa é o sujeito fazer toda a força toda para dizer o que pensa. Então, o ponto do ensaio do Nelson, da crônica dele, eu acho que é esse. É um enorme esforço de autodenunciação. Então, resumindo, eu não sei se isso dá para convergir. Talvez dê para enxergar isso assim, mais medianamente, tomando como termo médio os contos da vida como ela era. Mas, enfim, é uma equação que eu não saberia desenvolver. Eu me propus, como eu disse, essa questão, estava escrevendo, mas eu acho que melhor não me meter nisso, porque não metendo uma sem cachorro aí. Daria para pensar que as crônicas têm um traço de Brasil. Nós estamos num momento, como você está falando, da década de 40, 50, em que tem uma efervescência nacionalista que vai se acentuar, é uma passagem da metade do século, mas também tem paralelamente uma efervescência de mergulhar em personagens, né? Mergulhar em pessoas. Daria para pensar que o Nelson, mesmo dessa maneira desordenada, assim, entre aspas, consegue fazer um traço de um Brasil, mesmo que seja um Brasil muito próximo a ele, na medida em que ele era muito influenciado por essa visão do cronista? Eu acho que sim, eu acho que tem, em dois sentidos, tem uma leitura de Brasil, assim, do país, né? Forçando um pouco a barra, dá para ler as crônicas do Nelson e tirar uma série de frases dele que ele fala sobre o que é o Brasil. O brasileiro tem alma de cachorro de batalhão. Aquele cachorro que segue o batalhão que passa, sabe? O brasileiro vai atrás de qualquer um. Ele, por exemplo, ele contava assim, ele era muito amigo do Otto Lara Rezende, né? Um grande cronista e tal. Aí ele conta que o Otto Lara Rezende foi visitar a Suécia e voltou resfriado. E aí o Nelson tomou essa imagem, assim, mostrando ele. Não, desculpa, voltou resfriado, ele foi resfriado na Suécia. Aí o Nelson disse assim: pô, só um brasileiro tem a disfarçatez de ir resfriado para a Suécia. O cara, é certo ele ir para lá e ficar lá resfriado, mas o cara ir resfriado. Aí esse brasileiro não tem jeito, né? A outra imagem que ele usa era assim: o brasileiro, comparando o brasileiro com o inglês, lá numa certa crônica, ele diz assim: se um inglês chegasse na Lua, isso antes de 69, se o inglês chegasse na Lua, pode ter certeza que ele chegava lá e dizia: isso aqui passa a ser território inglês. Agora, se um brasileiro chega em outro lugar, qualquer que seja, ele chega lá e se declara como pertencendo àquele outro lugar. Querendo dizer assim que o brasileiro, enfim, não tinha personalidade ou qualquer coisa desse tipo. Enfim, várias imagens dessas que a gente pode recolher. Então, nesse sentido, ele tem uma interpretação do Brasil. Agora, tem também uma outra coisa que eu acho que é mais, sei lá, mais involuntária, que é uma ótima representação. É assim, o Nelson tem nas crônicas, nos contos, no teatro também, né? No teatro varia um pouco, conforme a época, mas ele tem a obra do Nelson é muito solidária, muito próxima daquele samba-canção abolerado dos anos 40 e 50, sabe? Aquela coisa de o cara chorando, uma coisa meio tangueira, que, sabe, minha mulher me abandonou, tal, não tem mais jeito, meu mundo caiu, tal. Ele tem um estilo passionalizante, né? Que é muito parecido com um jeito de ser brasileiro, né? Que é transbordante, sei lá. Citei antes o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque comenta isso no Reis do Brasil, ele fala, né, ele comenta a cordialidade brasileira. Cordialidade para o Sérgio Buarque, no Raiz do Brasil, não é gentileza, né? Cordialidade é uma característica brasileira no sentido de o brasileiro reagir com o coração, né? Que tanto pode ser uma coisa boa, como pode ser uma patada, né? O brasileiro é cordial no sentido de que ele é emocional, né? O Sérgio Buarque dá vários exemplos, né? Você já deve ter passado por isso, tipo, vai cumprimentar um estrangeiro, a gente aqui aperta a mão e depois dá um tapinha no ombro, um abraço, assim, sem nenhuma dificuldade, mesmo uma pessoa que a gente está conhecendo, né? E, em geral, estrangeiros, especialmente países do norte da Europa, os caras são mais distantes, né?
Enfim, então o Nelson acho que representa muito bem isso de maneira não programática, mas ele é isso, ele é um cara transbordante, né? Os personagens dele são assim, passionais, tem uma marca até de linguagem nisso, por exemplo, quando a gente lê as peças, não quando a gente ouve ou vê representado, quando a gente lê o texto da peça, o Nelson, é engraçado, parece que ele repete palavras, parece não, ele repete palavras. Então a gente lê o texto, fulano entra em cena e diz, te parto a cara, 2 vezes. Aí, quando a gente está lendo, diz, quando eu lia isso, a frio, eu dizia, por que 2 vezes isso? Vocês podem fazer o teste. A gente repete, na fala brasileira a gente repete muitas vezes. Né? A gente é muito, sei lá, reiterativo. Né? Então, quero dizer com isso que o Nelson tem essa coisa brasileira para além daquilo que é explícito. Né? Bom, vamos ampliar a conversa para quem está aí. Nesse contexto, o Nelson, que era um cara que gostava do choque, acho que um pouco por causa do temperamento do dramaturgo, né? Era um cara que gostava de épater les bourgeois, gostava de chocar a burguesia, ele gostava do negócio do teatro desagradável e tal. O Nelson se fez de palhaço. Né? Todo mundo sabe, por exemplo, um detalhe biográfico, ele teve um filho preso e torturado, né? Que ele visitava na cadeia rotineiramente. Né? E ao mesmo tempo, quando o Médici assumiu, ele escreve uma crônica elogiando o Médici, dizendo que o Médici tinha um perfil de medalha, perfil de, como se diz, de moeda, e que ele seria um grande presidente porque ele desceu no intervalo, no final do jogo, o Grêmio contra o Médici era gremista, só podia ser um ditador, ele só podia ser gremista. Ele desceu para o vestiário para cumprimentar os jogadores. Então, o presidente que gosta do futebol, que gosta do povo, que vai no vestiário, vai ser o grande presidente. O Médici, não dá, né? Então, que ser contraditório é esse? Então, foi um pouco por aí que eu tentei encaminhar. Assim, sempre é preciso considerar, eu acho, na avaliação política, que o horizonte dele era um horizonte assim, realmente polarizado. Né? Um horizonte em que, por exemplo, se movimentou também, um tema que nós estamos acompanhando de perto de novo agora, em que se movimentou Caetano Veloso. Com quem o Caetano Veloso brigou? Brigou com a esquerda. Claro que ele chocava um pouco a classe média conservadora, né? Mas ele usa salto alto, ele usa batom de mulher. Né? Então tinha esse choque, mas a briga do Caetano voluntariamente era contra as posições do Partido Comunista e tal, e da esquerda nesse sentido amplo. E, enfim, aí eu acho que essa é a grandeza do artista que realmente se entrega para o que ele faz. Né? Na avaliação política, eu não apertaria a mão do Nelson Rodrigues. Né? E, no entanto, eu vejo um sujeito que, num momento de polaridade extrema, ele reivindica uma condição de individualidade de forma desesperada. Né? Então, no fundo, é isso. Assim, ele é um Dostoiévskiano, ele não é um sartreano, né? Ele não é um elegante para discutir de igual ao lei e tal. O negócio dele é desesperado mesmo, é descabelado. Né? E eu acho que então aí está a grandeza dele. Quer dizer, realmente a grandeza dele não é política, a grandeza dele é humana. Porque ele, num momento grave, ele assumiu uma posição e arcou com todo o ônus de ter assumido essa posição. E aí, olhando em perspectiva, isso que tu disseste, né, que eu também escrevo quase isso assim, no final, a impressão que dá é que o tempo mais dá razão a ele do que tira a razão dele. Né? Porque essa reivindicação dele, da sua individualidade, implicava o que seria hoje considerado incorreto. Né? Então, essa figura humana é cativante, né? Porque quanta gente tem assim hoje em dia, né? Quantas pessoas são capazes de arriscar o pescoço por uma opinião? Né? Todo mundo fica no conforto desse bombocismo e tal. Então foi por aí, eu acabei escrevendo uma coisa desse tipo. Eu digo, o tempo parece que mais dá razão a ele do que tira. Mas enfim, uma das marcas da arte moderna, da arte pós-romântica, digamos, né? É que ela gradativamente ela vai vivendo um movimento que é duplo. Né? Por um lado, o artista moderno, no sentido de pós-romântico, né? Não modernista, né? não paulista, é um artista que percebe que ele não tem mais, ele não vive mais num âmbito de ressonância social. O que ele fala agora não é mais compreendido como era compreendido 2 gerações antes. Né?
Quando o artista nacionalista aqui nos países aqui da América, quando o artista romântico começa a falar de nacionalismo, é um negócio que tem um eco imediato. O artista moderno é o cara que percebe que esse lugar não existe mais. E até o famoso ensaio sobre a chamada estrutura da lírica moderna, do Hugo Friedrich, ele usa esse termo, eu estou citando esse dele, né? Quer dizer, o poeta moderno é o cara que percebe que não tem mais ressonância. Então, o fato de ele perceber isso pode levá-lo a vários caminhos. Né? Tem alguns que, ao perceber esse abismo, tem uma atitude estética regressiva. Quer dizer, começam perpetuam, no fundo, formas que já existiam, né? E permanecem nesse âmbito de ressonância muito trivial. Né? Na pintura aconteceu isso. Né? Os artistas que perceberam essa coisa da dissonância começaram a ir assim, do impressionismo em diante. Tem um monte de gente cada vez mais afastada da representação, né, da vida como ela é, né? Do realismo e tal. E são artistas que, no fundo, assumem o risco de não serem mais entendidos, né? Um caminho meio sem volta. Mas tem outros que são regressivos, que continuam pintando, entendeu, o quadrinho idealizado da vida e tal. Nesse momento, nessa esquina histórica, nessa encruzilhada histórica, é que os grandes artistas vão fazer esse gesto meio inesperado de trazer o bastidor para o proscênio, né? De trazer a arquitetura da arte que praticam para o primeiro plano. E é curioso, assim, porque é um movimento por assim dizer, espontâneo, né? Não controlado, que acontece em tudo que é arte. Né? E o Machado é um dos primeiros do mundo todo. Né? O Machado é gênio em parte por causa disso mesmo, porque ele, de repente, ele vinha escrevendo romances assim, bastante conservadores na forma, né? Todos os romances iniciais dele, os 4 primeiros romances dele, né? Não lembro bem da ordem, é Ressurreição, Helena e a Garcia. A Mão e a Luva, Helena e Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia, nessa ordem. E, enfim, tinha escrito alguns contos, alguns poemas, uma coisa interessante, assim, mas nada de notável. E aí, em 1880, ele começa a publicar em folhetim Memórias Póstumas de Brás Cubas. O narrador é um morto, é uma coisa como assim, um morto narrando. E é um morto que faz toda a pose de ser um narrador realista. É paradoxal, não tem como. E aí o Brás Cubas, ao narrar, fica fazendo aquelas piruetas, né? Eu vou pular daqui para lá, eu não vou. Esse capítulo que eu acabei de contar, acho que eu vou tirar, porque pode ser que o leitor se atrapalhe, enfim, fazendo umas manobras assim, completamente inesperadas, né? Por que o Machado fez isso também é um mistério para todo mundo. Né? Tem uma explicação biográfica interessante, o fato dele ter sido tão avançado em relação a outros, né? Porque isso começou a acontecer no romance europeu, por exemplo, isso acontece de fato na geração seguinte. Né? O Joyce, o Kafka, Virginia Woolf, não sei o quê, vem depois. Né? E uma das explicações biográficas que existe é que ele teve uma crise de saúde pesada, né? Ele teve 2 crises de cegueira temporária, né? Mas ele não sabia que era temporária. Né? Na segunda vez ele viu uma coisa preta. Né? E a impressão que dá é que ele meio que quer saber, eu vou vomitar aqui, entendeu? Um azar. E, por outro lado, também pela biografia dele, era um momento em que ele já estava meio com o boi na sombra, assim, já era um funcionário estável, né? não corria mais risco de cair socialmente. Né? Era casado com uma mulher muito inteligente, super parceira dele, né, a Carolina. Sei lá, acabou que ele fez aquilo e ficou meio com uma coisa estridente. Tão estridente que depois os romances seguintes dele são meio que voltam para uma coisa mais confortável. Né? Mas enfim, está lá, né? Ele bota o bastidor da narração na frente. E é isso, enfim, estendi demais, mas depois na poesia esse negócio aparece muito. Né? Os simbolistas têm mais essa consciência e vão perceber que, digamos, em média, a saída deles vai ser por uma coisa mais espiritualizante, né? Mas que é uma forma de escapar desse conflito. O conflito é esse: ninguém mais me entende, eu não falo mais para a tribo, né? As minhas palavras não têm mais nenhuma força, então eu vou me refugiar em qualquer buraco. Né? Os paranaenses se refugiam na Torre de Marfim, por assim dizer, como a imagem que eles mesmos criaram. Né? Os simbolistas se refugiam mais nessa coisa espiritualista e tal. E é isso, e aí todos eles de alguma forma vão fazer. No teatro brasileiro não tinha acontecido até o Nelson. Então esse é um dos valores enormes dele. Como eu mencionei rapidinho aqui, há uma controvérsia sobre se isso foi espontâneo na cabeça dele ou se ele copiou também aquela
de São Paulo, a Iná Camargo Costa, que odeia o Nelson Rodrigues, disse, escreve uma história do teatro do século XX, deixa ele de fora, porque ela não considera ele. Mas enfim, ela é que diz, não, ele copiou, ela até dá a fonte lá de onde ele tirou, né, esse negócio das ações simultâneas. Mas é isso, ele avançou de uma maneira assim inesperada. Só para não deixar passar em branco, na canção popular aconteceu isso também. Porque quando, na geração do Noel Rosa, especialmente o Noel Rosa, é um cara que faz samba e já comenta a natureza do samba, né? Esse samba é assim, é assado, é um feitiço sem farofa, não sei o quê. É como se ele tivesse já, assim como todos os artistas modernos, ele se dando conta de que ele não podia ser inocente, né? Que não podia alegar inocência. Que tem um papel importante, não tem dúvida, né? O aforismo sem a frase e tal, né? A pior forma de solidão é a companhia do paulista e tal, né? O Nelson tem um comentário que eu acho muito interessante sobre a frase, sobre encontrar a frase, encontrar a síntese, né? O aforismo. Ele diz, mais de uma vez, ele faz a seguinte imagem, diz assim, é dura a nossa profissão de estilistas. Uma crônica que ele diz assim, uma lavadeira parisiense falando, uma lavadeira, imaginando uma lavadeira, entendeu, que estivesse na beira do Rio Sena, lavando louco, assim. Uma lavadeira parisiense é sublime, ao falar francês. Ao passo que nós, que escrevemos em português, temos que diariamente lidar com esse idioma, até encontrar a frase e tal. É uma imagem interessante porque, enfim, olhando pelo meu ângulo, assim, ela incide numa das fragilidades da cultura letrada brasileira, que é essa, né? Para tu ter estilo, tem que ter uma prática continuada da língua e tal. Tem que ter várias gerações de escritores, né, que escrevam, que modulem, né, que encontrem um ponto e tal. Abro um pequeno parênteses, Machado de Assis não prosperou no teatro, a gente falou do Machado antes, ele não prosperou no teatro, eu acho, em grande parte porque ele não conseguiu achar um jeito de escrever fala. Pode olhar que o Machado escreve pouca fala, né? A palavra quase sempre está com o narrador. Quando entra um personagem para falar, mesmo no romance, né, é uma frasezinha curta e tal, ninguém dá discurso, os personagens do Machado não dão discurso. Especialmente gente que não é da elite letrada, né? Quando o Machado bota assim um escravo dizendo uma palavra, um agregado, é uma coisa muito rápida. Então, voltando ao Nelson, eu acho que tem muito disso, assim, é um cara que fez um esforço danado para encontrar um estilo, e ele achava que estilo era a frase. O outro lado do argumento dele, ele várias vezes defendeu as repetições. Ele dizia que eu não seria quem eu sou sem as minhas repetições, né? Que outros diziam, óbvio ululante, foi ele que inventou ou ele que divulgou pelo menos essa combinação, né? O óbvio ululante. E ele tinha muito orgulho disso, né? Tem cenas que ele narra do tipo que ele estava andando na rua e o cara lavando um carro olha para ele e diz assim, óbvio ululante, que tinha visto ele na resenha esportiva do domingo da noite na TV, né? Óbvio ululante. Então ele era vaidoso de ter encontrado essas fórmulas, né, que são pontos luminosos assim, de síntese. De certa forma são aforismos, né? Mas eu resisto um pouco à ideia de pensar no aforismo enquanto tal, porque eu acho que o aforismo, assim concebido, acho que na tua pergunta estava implicado nisso, está um pouco a ideia assim, da concentração filosófica também, né? Do sujeito que chega lá com uma síntese, tipo Karl Kraus, por exemplo, né, com quem ele pode ser cotejado. Enfim, não sei se é por aí, né? Agora, só para aproveitar e comentar o outro lado do teu remanso aí, a conversa sobre, eu acho exatamente isso, né? Acho que o bom mocismo tem isso, né? Tá no silêncio sobre mensal, não, mas enfim, no silêncio sobre todo mundo, sobre, sei lá, uma cachoeira, então não sei como é que está aqui, né? Porque tem um modelo de pensamento, e aí eu acho que o Nelson é um cara exemplar, tem um modelo de pensamento que é muito disseminado na crônica brasileira, para ficar só nesse campo, né? Que é isso. A crônica tem que ser sobre um assunto vago, né? Tem que ser sobre um assunto impreciso, assim, sobre um assunto lírico, né? E a marca do Nelson é exatamente essa. Ele ia lá e metia o pé na porta, ele falava de coisas que não estavam na pauta, né? Ou falava de coisas que estavam na pauta por um ângulo inesperado. E sempre com essa característica de autoexame e de fazer isso em praça pública. Então, essa combinação é uma coisa que em alguns outros momentos apareceu. Por exemplo, em certa época do Paulo Francis é um dos meus ídolos, né? Um dos caras, não o Paulo Francis conservador, que eu acho abominável politicamente, mas o Paulo Francis como escritor, eu aprendi a pontuar lendo o Paulo Francis. É um valor inestimável. Aquela autobiografia dele, O Afeto que se Encerra, é um dos livros mais importantes da minha vida.
mas por causa disso também, porque ele, em certo momento, ele tinha uma capacidade de autoexame que era um negócio, assim, assombroso, né? Depois ele acabou ficando meio, com perdão a palavra, um caga-regra, assim, começou a pensar, é assim, assado e tal, e ficou muito dizendo que todo mundo tinha que assistir a ópera tal, tinha gostado do Wagner para ser bom e tal. Aí já é uma coisa meio senil. Mas então, são poucos momentos em que acontece essa coisa do autoexame e com riscos, né? Mesmo nessa tua polaridade, a polaridade que tu armaste na tua equação, mesmo aí os riscos são meio 50% só, né? O cara que é contra o mensalão, que é a favor do mensalão, ou que se inicia sobre o mensalão, ele está correndo só metade do risco. O cara que é contra correndo só metade do risco, né? O Nelson, imagino eu, né, que ele encontraria um outro ângulo para falar sobre isso. Eu queria me meter na história, para polemizar um pouco. Não sei se é bem a exigência de se querer que alguém como o Nelson se manifestasse no sentido do mensalão, mas tem uma complexidade, talvez, no momento, que não se compreende, talvez pela autonomia, não é? E acho que essa esquerda realmente não compreendia. Por isso citar mais dois, assim, o Gilberto Freire, por exemplo, que hoje é resgatado até pelos paulistas, não é? E de maneira muito diferente. Eu acho que o outro também que está numa roda de tentativa de compreensão é o Russo Martins, um sujeito que tem um quadro sobre o Brasil enorme, mas que foi colocado também bastante à margem, que talvez seja recuperado. Quer dizer, não sei se é propriamente o bombocismo tal, mas talvez as complexidades do momento agora nos permitam também ler melhor o próprio Nelson Rodrigues, não é? Sem caracterizar assim exatamente, porque bombocismo também já existiu em outra época, não é uma invenção desse momento, né? Acho que talvez a complexidade do momento, a exigência ou não exigência, permite ler as coisas com uma complexidade e aceitar também, porque esses caras correm o risco do contraditório que você falou, não é? O contraditório está na base deles, o que antes era condenável, e agora não, há uma abertura para o contraditório, na medida em que também isso tem um retrato mais amplo, mais aprofundado, né? Agora tem um terceiro exemplo, um quarto exemplo desses três, né, do Nelson, do Gilberto Freire e do Wilson Martins, que é um cara lá do Rio Grande do Sul, que eu acho que o sujeito tem uma obra apreciável, que em certo momento teve muito prestígio nos anos 40, que foi o Viana Mogue. O Viana Mogue é um cara que... o Viana Mogue é outro cara que também apoiou o golpe de 64, e nem sei se ele apoiou tanto assim, mas enfim, ele ficou do lado dos militares, né? Ele era contra o populismo e tal. E em função disso também foi um cara assim que ele só continuou sendo lido no Itamaraty, aquele ensaio de Bandeirantes e Pioneiros, né? E nada mais, né? Agora mesmo teve a Academia Brasileira de Direito está fazendo uma série lá de publicações de acadêmicos já falecidos, e aí eu escrevi um ensaiozinho sobre o Viana Mogue contando um pouco essa história, né? Em 42 ele era relativamente jovem, não tinha 40 anos ainda, acho que ele era de 1906, uma coisa assim. O Mário de Andrade faz aquela famosa conferência, o Movimento Modernista, em 42, e um mês depois o Viana Mogue faz uma conferência, no mesmo lugar, convidado pelo mesmo grupo. E no outro momento o Gilberto Freire faz. Então ele era, no momento ele estava assim em primeiro plano. E é isso, conjunturas políticas assim muito estreitas, esses gargalos estreitos, que só tem sim e não, eles tendem a empobrecer muito o debate, né? Acaba que o cara fica só com duas opções e fica com nenhuma, né? E um dos motivos da vitalidade do Caetano Veloso, para dar um outro exemplo, é exatamente esse, né? Que sempre que ele entra numa polaridade extrema, ele pula fora. Isso tem um ônus político, que dá para discutir, mas tem um ganho estético legal, porque que ele sabe capitalizar, né? Ele sabe processar. Nessa polêmica do Schwartz com ele agora, isso está dramatizado, às vezes, de maneira meio excessiva e tal, e também correspondendo a um debate de geração, né? Nessa polêmica. Os dois têm meio que medindo força para saber qual é a interpretação justa do golpe e tal, né? É muito bonito de ver. Eu olho isso meio com quem está na plateia.